O abandono afetivo é uma violação da responsabilidade de pais, podendo causar danos e lesões aos filhos. Como que se caracteriza? Existe aí dano moral, psíquico sujeito à indenização? Até onde vai a responsabilidade de pais com os filhos? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com a juíza Daniela Nassif de Souza, da 2ª Vara de Família e Sucessões de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Ela é magistrada há 16 anos e já passou por 5 comarcas: Cataguases, Juiz de Fora, Belo Horizonte, Covelo e Contagem, onde está há 7 anos. É também coautora do livro Dinâmica das Famílias. Doutora Daniela, obrigado pela presença, é um prazer recebê-la aqui no Pensamento Jurídico. Eu que agradeço, a oportunidade, de estar aqui pela primeira vez e poder falar sobre um tema bem polêmico, Bacana. O prazer é nosso. Teremos também aqui o quadro Pensamento Literário, em que a senhora fará indicações de leitura para os nossos telespectadores. Sim. Não teremos o quadro Pensamento Universitário, porque os estudantes, nesse momento, das faculdades de Direito, como todos, já estão de férias. Muito bem. Merecidas férias. Portanto, então, vamos ao nosso tema, a questão do abandono afetivo. É um tema muito discutido hoje, doutora Daniela? Sim, cada dia que passa, a gente primeiramente tem que pensar que não se fala mais em direito de família, se fala em direito das famílias, que é um direito em plena mutação. Qual é a diferença de família, das famílias? O que acrescentou nesse debate? Porque o conceito que se tinha de família, como aquela família patriarcal, tradicional, levado muito pela questão econômica, patrimonial, mudou, Graças a Deus, mudou, Principalmente com a Constituição de 88 e posteriormente com o Código Civil, de 2002. Então a família, ela está a todo tempo se modificando. E hoje nós temos diversos modelos de família, Não é mais aquela família tradicional, E por isso, não se fala mais direito de família, direito das famílias, diante dessa diversidade, que existe hoje. E seja ela qual for, não se trata apenas de registrar o nome ou de pagar uma pensão. Sim, é mais do que isso. É mais do que isso. E aí, aonde entra a questão do afeto? O afeto, ele passa a ser protagonista nas relações familiares, Então, quando se fala do abandono afetivo, o que se pensa? Até onde vai a responsabilidade dos pais, tanto da mãe quanto dos pais, em relação aos filhos? Ficaria só na questão do dever de sustento, ou seja, de pagar a pensão alimentícia? No caso, vai mais além disso. Por quê? Porque o dever que os pais têm para com os filhos, e que, inclusive, a Constituição de 88, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente dizem que deve-se priorizar o dever que os pais devem ter de cuidado, proteção em relação aos filhos. Entendi. E a questão assim, como o senhor falou, o afeto é importante para o desenvolvimento dessas crianças e adolescentes, mas questões objetivas, Questão de registrar o nome e dar o sustento, dar as condições, são fundamentais também para esse crescimento. No Brasil, há mais de 5 milhões de crianças no país aí sem o registro do nome do pai, na sua identidade. Isso é resultado também de abandono afetivo? Também, mas não fica somente na questão de se colocar um nome. É um princípio, Quer dizer, se não dá nem o próprio nome, imagina o afeto, o carinho, a proteção, a segurança. Agora, o que eu gosto sempre de pontuar é o seguinte, como que seria possível o judiciário interferir nessa questão de como obrigar o pai, a amar o filho, a filha. Ou a mãe a amar um filho? Por quê? Aí que eu gostaria de explicar a diferença. O amor, seria uma faculdade, uma faculdade. Eu falo possibilidade, que é uma possibilidade, decorre de algo espontâneo. Então, por exemplo, na minha vivência lá na 2ª Vara de Família de Contagem, vira e mexe, tem mães que falam: doutora, mas como é que eu faço para poder obrigá-lo a visitar o filho,
né, a se preocupar com o filho. Aí eu falo para ela, olha, infelizmente, eu, enquanto juíza, não tenho condição de obrigá-lo a amar o filho e ter uma paternidade que seria irresponsável. Mas não seria de todo impossível o quê? Diante de uma situação específica, ser possível de indenizar, né, aquele filho, né, que foi abandonado. Em que sentido? Deixou de ter o cuidado, a proteção necessária. Por quê? Porque, na verdade, o dever de cuidado é um dever. E a partir do momento que esse dever ele é desrespeitado, descumprido, então aí gera essa possibilidade da indenização por abandono afetivo. Muito bem. Doutora Daniela, eu vou fazer um intervalo. Eu gostaria que no próximo bloco a senhora contasse para a gente. Não se trata de monetizar o afeto, mas como é que se calcula essa indenização e também como que se caracteriza para nós as situações na realidade que se caracteriza o abandono afetivo. A gente volta então em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo sobre abandono afetivo enquanto responsabilidade dos pais. A nossa entrevistada é a juíza Daniela Nassif de Souza, da 2ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Contagem, na Grande Belo Horizonte. Doutora Daniela, deixei para a senhora uma questão, então, no bloco anterior. Aliás, deixei 2 questões. Mas vamos iniciar primeiro pela caracterização. Como que se caracteriza o abandono afetivo nas famílias? Primeiramente, né, como que se vai dizer acerca, né, desse abandono afetivo? Seria, na verdade, a violação de um dever dos pais com os filhos, né, que não prestem, por exemplo, a saúde, educação, né, e até mesmo o afeto, porque conforme eu disse inicialmente, né, o dever dos pais para com os filhos, ele vai muito além do dever de sustento. Né? Não só se paga a pensão alimentícia, mas também os pais têm esse dever de cuidado. E a partir do momento em que ocorre esta violação, gera um dever aí de indenizar. Não se trata de monetizar, como eu disse, a questão do afeto, sim. Mas como que se calcula essa indenização, com base em que ela pode ser maior ou menor? Pois é, essa questão da gente quantificar um valor é um tanto quanto delicado. Da mesma forma, né, no dano moral, nós não temos uma tabela. Então, o que a gente tem que avaliar? É caso a caso, né? Então, por exemplo, até comento no artigo, que eu sou coautora desse livro, né, Dinâmica das Famílias, da seguinte forma: você, por exemplo, poderia estar indenizando aquele filho ou, né, a criança ou adolescente que sofreu um dano psicológico, pagando um tratamento para aquela, né, criança ou adolescente? Isso serviria, por exemplo, para a gente poder chegar a um determinado valor? Acredito que sim, mas a lei não estabelece parâmetros. Então, cabe ao juiz, né, de família, né, analisando cada caso especificamente, avaliar qual teria sido aquele dano emocional, psicológico e, dentro disso, tentar balizar esses valores. Entendi. Doutora Daniela, a questão do abandono afetivo, só me corrija se eu estiver errado, ela só ocorre em caso de separação conjugal ou pode ocorrer também até mesmo numa situação de estabilidade das famílias? Não, ela não se limita apenas, né, nos casos do divórcio. Eu entendo que o abandono afetivo, ele decorre e pode decorrer ainda que a família, né, não tenha ocorrido ainda uma separação.
né? Mas, em geral, Em geral, envolve normalmente, né? Quando o casal, né, se separa. Isso é. E a questão do pagamento da pensão alimentícia, quer dizer, eu imagino também que seja um problema até mesmo essa obrigação primária, né? Que é difícil também, às vezes, dada a situação, às vezes, do casal, de não ocorrer também nem isso, né? Com certeza. Isso é muito comum lá nas varas de família, né? Uma vez o casal se separando, né? O pai, né? A gente fala mais o pai, mas a mãe também, né? Muitas vezes que se furta de toda forma de até mesmo ele deixa de pagar essa pensão alimentícia. Isso é muito comum. pode, por exemplo, acarretar punições. Chega a ser um crime esse tipo de violação? Sim, porque diz, né, o Código Penal que seria o abandono de incapaz. Salvo engano, acho que é o artigo 133. Né? E também aí vem as consequências também do não pagamento da pensão alimentícia, que é um dos casos... leva, inclusive, à prisão. Né? Exatamente, que leva, inclusive, à prisão. De quanto tempo? Aí vai variar, né? Pode ser de 30 a 60 dias. Né? A senhora tem casos lá na comarca da senhora, da experiência que a senhora tem, já de indenização por abandono afetivo? Pois é, interessante que eu peguei um caso muito curioso, porque a pessoa ingressou com uma ação de paternidade acumulada com abandono afetivo. Foi realizado o exame de DNA e foi constatado que, de fato, seria o pai da autora, né? Mas ela ingressou com essa ação, ela já era maior, né? Eles fizeram um acordo com relação à investigação de paternidade, ele reconheceu, mas ficou pendente a indenização por abandono afetivo. Nesse caso em especial, eu julguei improcedente. Por quê? Porque eu entendo, né, salvo melhor juízo, que para se verificar esse abandono afetivo, é necessário que se demonstre que isso se deu de uma maneira injustificada. Nesse caso, o pai, ele era uma pessoa extremamente simples, do interior, que só veio a saber da existência mesmo da filha anos depois, que foi uma surpresa para ele. Eu até tentei, né, fazer acordo, né, até mesmo pontuei se não seria possível, né, uma maneira alternativa da gente poder minimizar, né, esse atrito existente entre eles. Mas infelizmente não consegui, mas nesse caso em especial eu não consegui vislumbrar a existência realmente de um dano. Então eu julguei improcedente. Não teria sido uma decisão dele de ser omisso e de ser negligente com a filha, não que ele não sabia. Negligente, exatamente. Existe alguma situação assim, ou essas situações, algum pré-requisito para se judicializar uma questão como essa? Quer dizer, quem pode e quem não pode ir à justiça cobrar esse abandono afetivo? No caso aí, eu entendo, né, que seria o que se sente abandonado, né? Às vezes pode ser uma criança ainda sem mas condições. Aí representada, no caso, pela mãe, né, o adolescente também. Mas também nada impede que, uma vez atingida a maioridade, que a pessoa também ingresse com a ação. Quer dizer, um adulto pode reclamar que o pai o abandonou no passado e pode cobrar isso na justiça também. Entendo. Seja como indenização ou até mesmo para recuperar essa paternidade perdida, né? Isso. A doutora Daniela, agora a gente está falando aqui da importância disso aí, e qual que é a consequência da falta desse afeto para o desenvolvimento da criança e de um adolescente? Pois é, isso aí é muito grave, porque gera danos aí realmente psicológicos, aquela sensação de abandono, danos emocionais, né? Que isso aí não tem como o dinheiro, digamos, pagar. Pode minimizar. Você até citou o caso de um tratamento, de um trabalho psíquico, por exemplo. Exatamente, né? Pagando um tratamento, fazendo um acompanhamento psicológico, né? Eu penso que seria, sim, uma maneira. Porque Entendi. Qual é a minha preocupação também, eu acho que é da maioria dos juízes da família, é de se banalizar essa situação. Virar uma indústria de cobrança de indenização. Né? Porque não há uma previsão legal dizendo que seria indenizável especificamente em decorrência de um abandono afetivo. Não há essa previsão. Existe até um projeto, né, salvo engano, né,
mais antigo, de 2006, né, que tramitou na Comissão de Direitos Humanos, né, salvo engano, no Senado, querendo criminalizar, no caso aí, aqueles que praticam o abandono afetivo. Mas aí me vem aquela questão, será que o Estado também, ele deve intervir nisso? Né? Então, daí cada caso é importante ser por analisado, isso, né? cada caso deve ser analisado com muita parcimônia, com todo cuidado. Doutor Daniela, eu vou fazer um novo intervalo, gostaria que no próximo bloco a senhora contasse para a gente situações específicas, por exemplo, como um filho de uma relação extraconjugal, que aí a situação é diferente, é outro caso, tem que ser analisado. E também os casos de alienação parental, que é aquela situação em que um dos cônjuges tenta impedir que o outro se aproxime do filho e tenha essa relação estável também. Bom, a gente volta então em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Hoje estamos discutindo sobre o abandono afetivo enquanto responsabilidade dos pais. A nossa entrevistada é a juíza Daniela Nassif de Souza, da 2ª Vara de Família e Sucessões da comarca de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Doutora Daniela, deixa eu falar 2 questões aqui no bloco anterior, a respeito ainda da situação do abandono afetivo, né? Uma situação caso a caso, como eu citei aqui, de uma relação extraconjugal, quando o filho surge nessa situação. Como isso favorece ou desfavorece o processo? Pois é, veja bem, é uma situação, né, muito corriqueira, né? E a todo momento a gente se depara com isso. Agora, é aquilo que eu já pontuei. Tudo depende se restar demonstrado que existiu aquela omissão e que ela foi injustificada. Né? Então, a gente tem sempre que pensar nisso, porque se a responsabilidade, quais que são os elementos que têm que estar presentes? No caso aí, o dano causado aí, digamos, por uma omissão, né? E que essa omissão seja aí realmente injustificada. Porque, conforme eu disse, né, no outro bloco, esse caso que eu julguei, eu entendi que, na verdade, não houve uma omissão, né, que fosse aí... A omissão, para mim, foi justificada porque ele só tomou conhecimento anos depois. E aqueles argumentos tradicionais também conhecidos de todos, né, de que ele não quer criar problema com a atual mulher, com os outros filhos e tal. Isso tem algum peso, alguma consideração nesse sentido no processo? Entendo que não, sabe? Você precisa assumir, ser transparente. Precisa assumir e a gente tem que sempre pensar na proteção integral, que é uma absoluta prioridade, né? Que o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente diz, a própria Constituição, né? São filhos do mesmo 227, jeito, né? São filhos do mesmo jeito. Agora, o que eu acho interessante, né? Quando a gente fala também do abandono afetivo, a questão que se fala que seriam filhos de pais, órfãos de pais vivos. É isso. Agora, né? E se tem alguma relação, por exemplo, eu já ouvi dizer que, só falou em omissão, né? Seria de forma omissiva e a outra forma é comissiva, isso mesmo? Como é que isso se caracteriza um caso e outro? Ele sabia do risco que corria e assumiu a responsabilidade. O outro é omisso porque não sabia dessa responsabilidade que teria ou do risco. É diferente, porque, por exemplo, uma coisa, né, é um casal que se separa, o pai tem conhecimento, né, de que os filhos precisam, né, sabe que tem que visitar os filhos e simplesmente esquece dos filhos, não os visitam. Então, isso para mim é um caso de uma omissão. A separação de um cônjuge, de um marido, da mulher, mulher do marido. E não com relação aos filhos. São filhos eternamente, permanentemente, né? Eu falo que, no caso, a paternidade é eterna,
né? Entendi. Paternidade e maternidade. E no caso da alienação parental, só podia até explicar um pouco o que é isso para nós, porque às vezes assim, há separação, mas um deles lá, provavelmente a mulher ou o homem, impede que o outro tenha uma relação estável, normal com o filho, aquela que usa a criança para continuar aquela briga entre os dois, né? Como é que isso pode justificar, por exemplo, o fato de alguém cometer abandono afetivo? Pois é, a questão da alienação parental é um assunto que a gente vem enfrentando no dia a dia, lá na lida, né, no fórum, que acontece muito, né, de um dos cônjuges evitar esse convívio, né, com o outro, seja com o pai ou com a mãe, e isso gera danos gravíssimos, né, muitas vezes até mesmo irreparáveis, né, e a criança, né, o adolescente vira ali uma moeda de troca, né, e sendo ali desrespeitados a todo momento, né, e eu acho ainda que a nossa legislação ainda é muito tímida com relação a essa questão da alienação parental. São poucos casos ainda que eu vejo assim, reflexos de aplicação de uma penalidade, né, porque pode surgir durante o curso do processo, né, incidentalmente. A gente manda fazer um laudo pericial, aí aparece essa situação da alienação parental. Como também pode ser proposta uma ação autônoma, justamente acerca da alienação parental. Mas não é muito comum. O que a gente percebe mais é no curso do processo, no processo de divórcio, numa disputa de uma guarda, que aí é bem comum. Perfeito. Eu volto a esse tema daqui a pouquinho. Gostaria que antes a senhora fizesse para a gente a indicação de leitura no quadro Pensamento Literário. O que a senhora trouxe para nós, por favor? Eu aproveitei o ensejo porque ainda está para ser lançado um livro cuja coordenação é da Leidjane Macedo da Silva. E eu sou uma das coautoras, juntamente com outros colegas da comarca de Contagem, doutora Cristiane e doutor Ricardo. E aqui nesse livro a gente aborda vários temas, são vários artigos, inclusive, né, eu aceitei o convite muito pelo fato de eu ter escrito aqui sobre a responsabilidade por abandono afetivo. Mas tem outros temas bem instigantes no livro, como, por exemplo, a constelação sistêmica, né? Coisas novas que estão surgindo, estão aí em voga no direito de família. Que boas indicações. Né? Depois a senhora volta aqui para explicar um pouco mais sobre esses temas aí que envolvem o livro da senhora, que a senhora é coautora. Só para a gente concluir, nós estamos na reta final do nosso programa. Como que se pode, então, confirmar e provar que houve ou não abandono afetivo nesse processo que a senhora tem que julgar? Entendo eu que seria realmente na realização de uma perícia, por exemplo, né, para se constatar que houve danos, que geraram danos psicológicos e emocionais para as crianças e para os adolescentes. Mas há determinados casos que eu acho até que se dispensa, porque um dos casos, né, parece que até recente, né, que o Tribunal de Justiça aqui julgou, envolvia, acho que 2 filhos, que o pai, de fato, a partir do momento que se divorciou, restou mais do que demonstrado que abandonou, de fato, os filhos, não os visitando, cortando um plano de saúde. Então, nesse caso, acho até que... Caracterizou a prova essa, né? Caracterizou, né? Então, não haveria essa necessidade de estar até mesmo realizando uma perícia para demonstrar os danos, porque aí está mais do que claro, né? Muito bem. Bom, eu conversei aqui com a juíza Daniela Nassif de Souza, da 2ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, e discutimos aí sobre o abandono afetivo enquanto responsabilidade dos pais. Doutora Daniela, obrigado pela entrevista. Foi um prazer recebê-la aqui no Pensamento Jurídico. Pela oportunidade, né? Nós agradecemos. E eu posso só encerrar com uma frase que eu termino meu artigo dizendo o seguinte, um trecho daquela música, né, Onde Você Mora, da Marisa Monte, Arnaldo Antunes, que eu coloco assim, amor, né, que não se pede, que não se mede, que não se repete. Com certeza. Tá? Muito obrigada. Nós agradecemos também. Se você quiser, escreva para pensamento@marges.com.br. Obrigado e até a próxima.